Olá, espectador do nosso primeiro episódio, André Besquiza Podcast, André Besquiza Advogados. Você está nos acompanhando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque não sabemos quando você vai assistir esse conteúdo. Esse é o nosso primeiro episódio e garanto para vocês que vocês terão muito conteúdo. Esse é o primeiro de vários episódios que teremos aqui no nosso podcast André Besquiza Advogados. O nosso objetivo é trazer você mais próximo da gente para que você sinta-se em casa, conheça a nossa casa, conheça a nossa equipe, o nosso escritório. E eu sou André Besquiza, sócio fundador do André Besquiza Advogados, um escritório que começou especialista em direito previdenciário e ganhei o apelido de Dr. INSS, bem aqui no sertão baiano, e hoje atendemos todo o nosso Brasil. E eu tenho a honra hoje de ter como um grande entrevistado, grande não só no tamanho, mas na personalidade e nas vivências todas de vida, de experiência, que eu tive também a honra e o privilégio de ser o meu primeiro estagiário de direito, que hoje é associado e diretor do escritório André Besquiza Advogados, além do advogado fechador de contratos. Tudo bem, doutor Cláudio? Como é que é? É sempre um privilégio estar do seu lado e ser ombreado por grandes homens como você. Boa noite, doutor André. Boa noite a todos os espectadores. É uma honra, né, ouvir essas palavras, né, de uma pessoa tão especial para mim, que além de colega, como você disse, a gente ombreia a luta pelos trabalhadores, aí, pelos segurados do INSS todos os dias. É para mim também um pai, foi quem me deu o norte, né, na advocacia. Sou um jovem advogado, mas já tenho uma vasta experiência no direito previdenciário, né, que é o nosso carro-chefe, nossa especialidade. E aqui no nosso escritório foi onde eu trilhei meu caminho, e aí nós vamos bater um papo sobre isso. Vai ser bacana demais. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite e garanto também que teremos grandes emoções aqui. Tá? Teremos grandes emoções que vai fazer parte da história. Esse escritório foi fundado com muita luta, foi forjado. Então tem grandes histórias que atrás de algum resultado existe muita luta, muita história e muitas vivências. Mas vamos lá, vamos deixar de falar um pouco de filosofia e vamos falar da verdade, doutor Cláudio. Fiz algumas perguntas aqui, eu elaborei um scriptzinho legal, que eu acho que vai contribuir aqui, tanto para o nosso colega advogado que está iniciando, a gente também está abrindo nossa casa para você, que está nos assistindo aqui, para ver que é possível empreender dentro da advocacia, mostrar aquilo que a faculdade de Direito não te ensina, que a faculdade te ensina a ser um grande técnico, que é um ponto de partida, e ela cumpre a missão dela nesse sentido. Mas vamos mostrar o que não acontece, o que a faculdade não mostra, além de também um umbigo no balcão, que hoje não existe mais, né, doutor Cláudio? Doutor Cláudio, diga pra gente a jornada de doutor Cláudio no André Besquiza Advogados, de estagiário a fechador de contratos e um dos principais fechadores de contrato do André Besquiza Advogados, na verdade, o principal. Pois é, doutor André, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa jornada aí, sobre essa caminhada dentro do escritório, né? Como você começou Isso, e tudo mais. Claro. Vamos lá. Bem, como o doutor André disse, né, eu percorri já no escritório algumas, né, já passei de estagiário, hoje estou como advogado fechador associado, como diretor do escritório. Então, nós já atravessamos diversas nuances dentro do escritório, né? E eu iniciei lá no quarto período da faculdade, né, com o quarto semestre, alguns chamam de período, outros de semestre, quando, na verdade, eu não sabia nada, né, ainda de direito, e principalmente de direito previdenciário, né, doutor? Que os colegas que estão acompanhando aí sabem que na faculdade é uma matéria que deixa a desejar, mas isso não vem ao caso. Então, né, graças a você naquela oportunidade, né, me deu a oportunidade de adentrar o escritório, mesmo sem experiência nenhuma na área, né, ali um menino ainda, né, com 18 anos, 19 anos de idade. Então, eu entrei no escritório primeiramente como estagiário, né, eu comecei no estágio. Eu me lembro, né, de uma passagem que não, a gente sempre conversa sobre isso,
em que a minha primeira função no escritório não foi tratar sobre pessoas ou tratar de direito, mas sim tratar de informática e tecnologia. Eu acho que isso tem tudo a ver com o bate-papo nosso de hoje, né? O direito, a atualidade. Tem tudo a ver onde a gente chegou, né? Claro, tudo a ver onde a gente chegou. Porque eu me lembro quando, naquela transição, né? Os colegas que passaram por isso sabem, entre o umbigo no balcão, como você falou, doutor André, e a advocacia digital, né? Os sistemas judiciais eletrônicos, PJE, na frente da e tela, por aí vai, é claro. E aí a gente, doutor André ali, sem saber, às vezes, peticionar a eletrônica, aquela novidade, 2016, 17, por ali, né? Aquela mudança. Aquela transição, né? E aí, doutor André me falou, Cláudio, ainda não era doutor Cláudio, né? Cláudio, só me diga uma coisa, você sabe mexer com o computador? Você sabe mexer com a internet? Eu falei, bom, isso aí eu acho que eu sei. Então, eu tenho uma missão para você. Sua primeira missão no escritório vai ser configurar o token, configurar o token e fazer esse negócio funcionar aqui, porque, rapaz, mudou tudo, a gente estava na advocacia ali, eu tenho que atender cliente, isso, tenho que atender cliente, tenho que fechar contrato, eu tenho que, às vezes, cobrar um cliente alguma coisa honorária. Financeiro do escritório. Financeiro, então, lá no início, quando tudo era, né, no início mesmo dessa jornada maravilhosa, desse escritório que eu tenho a honra de fazer parte, foi assim que começou minha jornada. Então, quando eu consegui, né, de um dia para o outro, assim, configurar o PJE, né, e ali conseguir conquistar a confiança do Dr. André, quando ele falou assim, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Eu já chamei técnico em informática na cidade inteira e ninguém deu certo, mas a força de vontade, né, e o estudo, a gente consegue resolver a dor daquele momento, né? Claro, acho que com a resolução daquela dor ali, você viu, poxa, esse cara pode resolver a dor dos meus clientes também, né? Mas veja aqui um insight nesse bate-papo, né? Eu não tinha toda a experiência, a bagagem que a gente tem hoje de gestão de escritórios, mas eu já, assim, Cláudio, eu deleguei isso para você e para cuidar de outras funções que eu acumulava e você resolveu com uma maestria. Mas para ficar claro, hoje você falou que entrou com 18 anos no escritório, né? E hoje você está com quantos anos? Para que fique claro, para todo mundo entender também a sua trajetória, ao longo de sua trajetória, que não foi de um dia para a noite que você está aqui. Não mesmo. Hoje eu estou com 25 anos, então estou completando 8 anos de escritório já no final do ano, né? Que a gente entrou ali no final do ano. Então é uma jornada já longa no escritório, né? De alguns anos, apesar de às vezes passa rápido, né? O tempo voa, mas a gente já tem uma boa caminhada e já tem uma bagagem longa aí para debater um pouquinho com o pessoal. Conta aqui, compartilha aqui para os nossos ouvintes a nossa primeira confraternização do escritório. Essa é boa, né? De quando a gente foi numa pizzaria simples, que era o que a gente podia, e reuniu a nossa pequena equipe ainda. O que eu falei para você? Conta, descreve aqui para os nossos ouvintes. Isso foi em que ano, Cláudio? 2016? 2016 para 2017. Final de 2016 para 2017. Por aí. Então, logo quando eu entrei no escritório, eu me lembro, como eu disse, foi no final do ano, né? E aí você puxou esse gancho aí maravilhoso, que essa passagem é muito legal. Né? E no final do ano, o doutor André ali já sempre foi muito esperançoso e confiava muito no trabalho dele. E ele me chamou, falou assim, Cláudio, você está intimado, ele me usou essas palavras, você está intimado a comparecer na confraternização que nós vamos fazer. Eu ali meio acanhado ainda, né, na sala do estágio. Falei, não, eu compareço sim. E aí a gente foi, como o doutor André falou, na pizzaria e, né, a gente estava ali sentado e ele, ao meu lado, ele fez questão que eu sentasse do lado dele e falou as seguintes palavras. Ele falou assim, olha menino, você está entrando hoje no escritório, né, mas eu quero que você confie no nosso projeto, no meu projeto, né, no seu projeto naquela época. E eu sei que hoje parece que eu não tenho nada, né? Que a gente não é nada, mas a gente vai ser. Você pode ter certeza disso. E hoje você é o primeiro estagiário a sentar nessa mesa, mas um dia nós vamos encher uma mesa dessa de estagiário. E toda vez, quando chega no final do ano, a gente chora que não tem jeito, porque foi desse jeito mesmo, é isso que aconteceu e é isso que acontece. E cada ano a gente só aumenta, né? Eu disse que teriam grandes emoções, né? Eu sou assim e tá tudo bem. Né? Faz parte da história. E conseguimos encher muito mais do que uma mesa, né? Graças a grandes pessoas, grandes escolhas, e no fim tudo são pessoas, desde o nosso cliente a uma equipe. É o nosso maior ativo. Né? Esse é uma história que acho que foi muito importante ter compartilhado aqui, que essa história hoje, aquele pequeno sonho já se tornou realidade e hoje a gente tem outros sonhos. Até porque também, doutor André, para o jovem advogado ou o jovem empreendedor, esse aqui não é só sobre advocacia, né, esse bate-papo,
saber que se você está sozinho ou se você tem só ali um colega do lado, um estagiário, velho, acredite, tudo pode acontecer, basta você sonhar, acreditar e trabalhar duro, trabalhar muito para fazer valer a pena. Acredite, tenha cultura de onde você está. Sim. Se não tiver cultura de onde você está, crie a cultura. E se aquele lugar não tiver a cultura que você criou, idealizou, vá para outro lugar, crie a sua própria cultura, tenha coragem, levante e empreenda. Tá? Doutor Cláudio, vamos lá, senão a gente vai ficar nesse mesmo papo que é emocionante e é legal e a gente vai acabar saindo Sim. do nosso roteiro. Descreva aqui pra gente quais foram os principais desafios do início da carreira sua como pessoa, Dr. Cláudio, o que você superou no escritório, os desafios do escritório e como que você conseguiu superar esses desafios e o que te trouxe aqui até hoje no seu resultado. Doutor André, essa pergunta é ótima, né? Esse tópico é muito bom a gente debater, falar sobre superação, né? A gente sempre bom voltar um pouquinho no passado, né? Às vezes a gente fica tão vidrado no dia a dia que a gente esquece de lembrar de onde a gente veio, né? E a questão da superação, para mim, na minha história como advogado, né? Ela se confunde com a história do escritório, né? E eu tenho muito orgulho de dizer isso, tá? Isso para mim é muito gratificante saber de que eu me forjei dentro desse escritório, então as minhas dificuldades elas se assemelham às dificuldades que o escritório passou durante o tempo, né? Mas as minhas dificuldades pessoais no início da carreira, né? Como você bem disse, principalmente na época da faculdade, né? Que às vezes a gente vem de família de baixa renda, né? E com algumas dificuldades financeiras, às vezes eu estudava, né? Minha faculdade era em outra cidade vizinha, né? A questão de todos os dias pegar o ônibus e viajar para poder assistir uma aula, né? E prestigiar ali o estudo, né, para poder aprender mais e estar ali sempre buscando alavancar a carreira, né? Após a faculdade, a questão do direito, para mim, as dificuldades que surgiram foi justamente adequar as mudanças fáticas que ocorrem dentro do direito, e não só no direito, mas na sociedade em si. Hoje, o jovem advogado, né, eu digo nós, jovens advogados, porque sou jovem, né? Você também, jovem ainda, está novo. Então, nós passamos por uma dificuldade de que muita gente fala que o mercado está saturado, que hoje essa é uma objeção, né? Essa é uma barreira que a gente acredita que a gente superou. Sim. Né? E é possível superar. Então, assim, quando a gente está na faculdade, doutor André, quando a gente vai se formar, a maioria dos professores, às vezes, né, por optar por uma carreira acadêmica, que é normal e está tudo bem, é preciso que tenha, ou por optar por uma carreira da magistratura, ou por outros caminhos, às vezes ele desestimula a advocacia. Então, assim, a advocacia, na verdade, na faculdade de Direito é a última opção. Então, quando você começa a advogar, você já começa desestimulado. Se você estudar muito, na pior das hipóteses, você será um advogado. Né? Exato. Então, para a faculdade de Direito é isso, a advocacia é a última hipótese. É como assim, olha, se você não passar nenhum concurso, você vai ser advogado. Você entrou no escritório querendo ser concurseiro, né? Sim, justamente era isso que eu ia dizer agora. Justamente por esse estímulo em que a faculdade lhe dá, né, durante o curso. Então, né, a minha ascensão como profissional, ela ocorreu dentro do escritório, como eu disse. Só para te interromper aqui para o nosso colega advogado, nossos espectadores, o que te fez quebrar? Explica o que te fez quebrar esse desejo teu, que você entrou acho que na faculdade já pensando sobre isso. O que fez você mudar? Hoje você quer ser... Não, hoje não. Hoje não você penso, não nem pensa. Não. Hoje eu não penso. Assim, o que fez mudar essa não ideia... só o benefício financeiro de ser um bom advogado. Não. Isso também, mas isso é uma questão, né, que a gente diz, é uma consequência, né, do trabalho. Mas hoje, para mim, é porque é o seguinte, a questão da advocacia, né, advogar, você vê ali, velho, a emoção... Como a gente sempre posta nas nossas redes sociais, aí tem inúmeras postagens que a gente faz no dia, né? A gente nem posta tudo porque às vezes não dá. Mas você vê o choro de um trabalhador rural, ou de uma mãe que tem seu benefício concedido no salário de maternidade, ou de um senhor de idade que está com problema de saúde e não tem dinheiro para sustentar sua família, te abraçar ali e chorar, falar, doutor, obrigado, você mudou minha vida. Isso não tem preço no mundo que pague, isso não tem status, isso não tem profissão, isso não tem carreira de magistratura que pague. Isso na minha opinião, né? Então, isso que fez mudar. Então, quando eu comecei a ver, claro, o meu espelho, né, a minha maior referência, que era o doutor André, conseguindo fazer isso para os nossos clientes, e eu ali no início auxiliando, começando a fazer uma coisa ou outra, uma petição, logo ele foi também me estimulando a conversar com clientes, ele sempre me estimulou aí em audiências,
desde a faculdade a gente já acompanhava. Atendimento, né? Tudo. Atendimento, Peguei sempre na tua acompanhou mão. tudo. Pegou na mão, né? E aí, então, eu sempre vi aquilo, aquele brilho no olhar. Eu falei, poxa, isso mexe comigo. Eu acho que isso estava guardado dentro de mim e eu não sabia. Então, eu precisei desse estímulo, ver, né, o cliente satisfeito com o resultado da demanda, que mudou a vida dele, para eu decidir que a advocacia era o que eu queria para minha vida. E aquele meu sonho acabou te contaminando, né? Na verdade, Totalmente. o vírus da felicidade, Sim. do resultado, ele É maravilhoso. consegue levar, acho que muito mais, consegue contagiar muito mais do que um pensamento Claro, negativo. com certeza. Porque também, vamos ser sinceros, exige coragem, exige disciplina da Demais. gente estar aqui, resiliência, porque a gente toma paulada. Já tivemos momentos difíceis dentro do nosso escritório. E um deles eu gostaria de que você compartilhasse aqui conosco, porque assim, pessoalmente, não só o Cláudio, o Dr. Cláudio é advogado, Sim. como o Dr. Cláudio como pessoa, o que tocou seu coração dentro do escritório, qual foi um dos momentos assim que mais você se viu já, você veio crescendo dentro da empresa, da nossa firma, Sim. do nosso escritório, da empresa da advocacia, você veio crescendo como estagiário, começou a atender, começou a mexer com o computador, fazia tudo um pouco, e em audiência começou a atender, né? Eu comecei a ficar nas coisas mais estratégicas, e aí foi indo, e a gente começou a crescer, veio outros colaboradores, como o Meire entrou junto contigo, tinha a Bruna, já mais estagiários que estavam chegando, a gente era uma pequena equipe, e ali como pessoa ali, já tinha Josiel, eu acho, com o tempo, você foi começando a assumir, fazer o trabalho mais de um advogado, desde peticionar, mas qual foi a sua coisa pessoal ali que mais te marcou, que te mudou como pessoa e te mudou também sua forma de pensar e agir dentro do escritório? Doutor André, foram várias, né? Mas, assim, para poder citar um aqui, para casar com o papo que a gente está batendo hoje, eu acho que não é a melhor opção quando você esteve acometido, né, pelo coronavírus, né? Infelizmente, né? Também tive, mas graças a Deus não tive um caso grave. Você ficou um pouquinho, né, pior, mas a gente precisava continuar trabalhando, né? A gente precisava trabalhar, a gente precisava... Tinha gente que dependia do nosso trabalho, não só nossa família, mas principalmente dos nossos clientes, né? Porque a pandemia veio, mas não era só fechar o escritório e vamos para casa e tá tudo bem, né? Não era isso. Tinha gente ali que estava esperando a gente conseguir um liminar, para conseguir um benefício alimentar, para sobreviver. Então, para colocar o pão na mesa, né, para comprar um vestimento para o seu filho. Então, a gente tinha muita responsabilidade em cima daquilo. Um momento de incerteza que também nós não sabíamos o que a gente ia fazer. Demais. Né? Então, assim, pensando no meu lado, assim, que me despertou uma liderança, um lado empreendedor, de ver que o escritório não poderia ser mais o André ali, como ele, comandando tudo, né, mas que precisava de pessoas em núcleos, né, em setores para resolver. Foi quando você esteve acometido pela Covid e precisou se afastar do escritório. E aí, onde nós ali, com o que a gente tinha em mãos naquele momento, ainda não era um momento que a gente tinha um escritório digitalizado, nosso escritório era físico, né? Híbrido, né? A gente tinha um sistema, né, que a gente utilizava já, mas ainda não era, né, o que a gente tem hoje, né? A gente pode até falar um pouquinho mais para frente sobre o sistema que a gente utiliza hoje. Então, naquele momento ali, eu vi, poxa, doutor André não está aqui, eu tenho que assumir a bucha, eu tenho que assumir a responsabilidade. A gente não pôde nem conversar, fazer uma reunião para falar, Cláudio, você assume essa semana. Só pelo WhatsApp, não tinha jeito, falar assim, é isso aí mesmo, vamos para cima e vamos resolver. E foi isso que a gente fez, e deu muito certo, o escritório continuou funcionando. E foi ali que eu acho que a gente virou a chave, né? Onde a gente viu, poxa... Tanto você quanto eu. Foi assim, foi uma mudança de chave que teve em conjunto. Quando você... E eu não me toquei nisso na época. Depois que você me falou uma vez, numa conversa que a gente teve por telefone, eu até me emociono, até me enche os olhos d'água, né? Lembrar da situação, que no momento assim, de fragilidade, eu tinha com quem estava, eu tinha pessoas leais comigo, né? Tanto Josiel quanto Meire, Bruna, me lembro, desde foi uma mudança de chave coletiva. E foi muito importante. Foi aí quando a gente teve essa mudança de chave, eu falei assim, não, nós temos que deixar nossa história, nós temos que fazer nosso legado, temos que fazer diferente. Dali pra frente foi onde a gente começou a ter sem dúvida. subir um salto, um foguete, né? Um salto, até porque a gente percebeu que, imagina se o Dr. André não tivesse presente por um motivo de saúde ou por outro motivo geográfico, se ele precisasse viajar,
Ou se ele precisasse tirar umas férias, que é normal, todo mundo precisa descansar. Será que o escritório precisaria fechar as portas? Será que o escritório precisaria parar? E se eu morresse pelo coronavírus? Claro. E se eu acabasse desse game over, acabasse com tudo isso? O que continuaria? Foi isso que também fez a mudança de mindset. A gente já estava indo caminhando para isso, dessa virada de chave. E eu acho que foi importante. Eu acho que é uma mudança de chave que a gente tem em comum. E foi uma chave comum também para o escritório. Acho que isso também é uma das coisas que nos une muito. E é por isso que temos muita confiança um no outro. Sim, sem dúvida. E é nessa base, nesse pilar, que a história, a cultura que a gente estava falando agora, foi forjada. Então, assim, são momentos difíceis também, além de outros que também não... Se a gente vai falar... porque a gente for falar dos momentos, assim, de sucesso, a gente fala em 3 minutos, né? Em pouco tempo, 1 hora e pouco. Mas se quiser falar dos tombos nossos, a gente vai passar 3 dias aqui. E não vai lembrar. Aí não vai lembrar. Tá? Mas, doutor Cláudio, esse momento foi muito interessante você ter compartilhado. Eu acho que faz sentido total, né? Uma mudança de chave, tanto você como pessoa, como liderança, como sentiu a responsabilidade extrema no seu peito, sem você estar pronto para isso. Mas se não está pronto, vai sem estar pronto mesmo. Eu aprendo no caminho, se eu cair eu levanto. Foi assim que aconteceu comigo e com você também. E que bom que superamos isso. Mas, diante disso, essa mudança de chave nos tornou empreendedores. Sim. Dentro da advocacia. Eu, principalmente, tive uma veia... Já estava vindo naquela transição devagar. E o mundo tecnológico também. E essa mudança de físico para digital e tudo mais. E eu resistente para mudar, né? Pro digital, né? Principalmente aqui no papéis. Mas se tornamos empreendedores. E eu quero que você traga aqui para o jovem advogado, para os espectadores nossos, a importância do empreendedorismo na advocacia e quais são as habilidades que são necessárias, né? Fale um pouco aí sobre pela evolução do cenário jurídico, que a gente já trouxe um pouco mais, né, dessa transição, e uma abordagem empreendedora por parte dos advogados. Dá um resumão aqui pra gente, pro nosso colega, compartilhe a sua experiência, que pode ser de qualquer outro que esteja aí, né? Sinta-se à vontade, jogue duro. Vamos lá. Bom, hoje, doutor André, eu acredito que não tem mais como falar de advocacia sem falar em empreender. São coisas que não podem mais andar separadas. Se você, colega, está pensando que a advocacia é aquela advocacia arcaica, meu amigo, não coloca o pé na rua, não vá não, que não vai dar certo. Infelizmente, essa é a realidade. Então, advogar e empreender são coisas que caminham juntos. Esse é o ponto de partida. Além disso, né, quando se fala em advocacia e empreendedorismo, eu acho que tem tudo a ver com o bate-papo que a gente teve aqui agora. Essa transição que a gente passou, essas dores que a gente sentiu, da necessidade da tecnologia, da necessidade da profissionalização, porque ser advogado hoje não é mais ser o advogado só, doutor André, sozinho, como era lá atrás no início. É uma equipe, é um escritório de advocacia, é uma empresa da advocacia que ela está ali prestando um serviço jurídico de muito valor, mas que ele exige muita organização por trás. E muita gente, muita equipe. E muita gente. Então, assim, quando a gente fala de empreender na advocacia, na minha opinião, parte principalmente em adaptar aos novos cenários que vêm surgindo. Como a gente se adaptou na época da pandemia, quando a gente começou a fazer atendimentos virtuais, ou logo um pouquinho mais para frente, quando a gente começou a digitalizar o escritório. Hoje a gente não tem arquivo no nosso escritório. Se alguém quiser um dia vir aqui bater um papo, tomar um café, um colega, vai ver que o nosso escritório não tem sala de arquivo, né? Que a gente tinha antigamente, hoje a gente não tem mais. Também, quando a gente construiu a nova sede, que a gente falou, uma hora a gente vai ter que construir um prédio para ter arquivo. E eu relutante, você venceu. Sempre. Pois é, lembro. Essa foi uma dos nossos bate-papos, das nossas reuniões. Então, advogar e empreender é estar em evolução, é estar acompanhando o que acontece de mais novo no cenário da advocacia e do empreendedorismo. Além disso, pessoas, existe o maior ativo que uma empresa pode ter são pessoas. Então, quando você começa a empreender e ter pessoas por trás do seu negócio, do seu escritório de advocacia, é necessário que você aprenda a gerir pessoas. Então, esse eu acho que é um ponto-chave, esse é um mindset que é você, advogado, que quer ter sua equipe, que quer crescer na advocacia, quer que seu escritório seja relevante no cenário nacional, até mesmo internacional. Hoje a gente tem o direito internacional.
né? Você precisa gerir pessoas, tratar de gente, trato humano, dia a dia, né? Chegar, pegar no braço, sentar, como o doutor André falou, ele sentou comigo há muitos anos atrás e falou, não, é assim, assim, assado, assim que se faz, não, assim tá errado, olha, Cláudio, aqui você errou, ou aqui você acertou, ou dá ouvidos também. E assim, como eu fazia também antigamente. sim, claro. Né? Eu sentava com o cliente, Sim. pegava na mão do cliente todo um trato Um trato, humano, claro. humanizado. A gente tem que ser sempre pensando humanizado, porque é aquilo que você falou, tudo são pessoas. Pessoas, desde o cliente, que é o nosso maior ativo, e pessoas para que a empresa funcione, para que a firma funcione. Perfeito, né? Com certeza. Tudo são pessoas. Eu acho que a gente tem que tratar o humano como um ser humano mesmo. Ele tem um coração, tem uma vida, tem um sentimento. E é isso que faz a diferença, porque eu acredito que o propósito do escritório André Besquisa Advogados é levar prosperidade àquele trabalhador, aquele segurado do INSS, aquele trabalhador em geral que precisa da justiça, é você levar dignidade, é você levar um benefício, é você conseguir uma indenização para aquele empregador que estava descumprindo a lei. Então, assim, tem tudo a ver, faz todo sentido com o nosso propósito. Porque muita gente acha que o advogado só pensa em ganhar dinheiro e tal. Não, o nosso trabalho é a nossa missão, todo trabalhador, por isso que escolhemos ser advogados previdenciários e trabalhistas, porque só consegue aposentar e ter o direito à indenização aquela pessoa que trabalha. Porque quando se fala em advogado, todo mundo lembra, primeiro tem aquele fetiche, né, do advogado criminalista. E tá tudo bem, toda advocacia ela é digna e é precisa. Mas o que vem na cabeça é isso. Que esquecemos daquele trabalhador, né? Aquele que de fato precisa e às vezes não tem nem acesso à informação, não tem nem o dinheiro para pagar o advogado. Então, assim, tudo são pessoas. É isso que é a cultura do nosso escritório que fez, forjou, né, tudo isso, né, doutor Cláudio? Com certeza, doutor André. Olha que interessante, aconteceu hoje, inclusive, né, no nosso escritório, hoje, como a gente atende, para quem não sabe ainda, nacionalmente, a gente tem uma abrangência nacional, né, a gente faz esse atendimento virtual. Inclusive hoje, o que você está falando sobre informação, a importância da advocacia, e eu atendendo uma cliente hoje, um salário maternidade, né, rural, um cliente de outro estado, não cabe aqui eu falar, né, nesse momento, e ela me falou, doutor, eu não sabia que eu tinha o direito a um salário maternidade. Inclusive, não só eu. Tem dezenas de mulheres na minha comunidade rural que não sabiam. Não é porque elas não quiseram requerer o direito, não é porque elas não foram necessárias, é porque elas não sabiam. Então ela falou assim, o senhor está trazendo a informação não só para mim hoje, para todas as mulheres que trabalham. Eu vou sair dessa reunião, dessa videochamada, foi virtual atendimento, e vou comentar com todo mundo. Falei, olha, que legal, você falando sobre a importância do advogado e levar a informação é isso. Né? Então hoje o advogado que ele quer prosperar, ele precisa empreender, ele precisa tratar de pessoas. E outra, como a gente sempre fala no nosso escritório, o nosso principal ativo é você, nosso cliente. Então a gente busca tratar você como o nosso ponto principal. É entender a sua dor e entender como nós podemos tratá-la. E como nós podemos fazer com que essa dor dure o menor tempo possível e que ela em breve cesse e que você esteja ali logo restabelecida a sua saúde ou a sua dignidade seja entregada através da questão de indenização, como o doutor André citou. E é isso que a gente faz. E pegando esse gancho, né, até vou sugerir já, inclusive falando um pouco mais das habilidades que devem se desenvolver, já aproveite e marque uma videoconferência com essas pessoas, né, para que leve o direito a elas, que isso também é uma forma de marketing, né? Doutor Cláudio, diga um pouco mais aqui para a gente, para o nosso espectador, essas habilidades técnicas como networking, como marketing jurídico, o gerenciamento de clientes. Qual a importância? Isso mudou? É fundamental no escritório de advocacia? Não é fundamental no escritório de advocacia? Trata um pouco de uma forma bem geral pra gente. Vamos lá, falando em linhas gerais, porque são conceitos que se a gente for entrar aqui, cada termo desse dá para fazer um podcast, mas na verdade, assim, o networking é algo que, na verdade, sempre existiu, né, doutor André? Só que hoje a gente adaptou para o mundo digital. Então, hoje, você faz reuniões com outros escritórios de advocacia, você bate papo com colegas, quem gosta do futebol, no futebol, quem gosta das artes marciais no momento da luta, no boxe, no Muay Thai, ou quem gosta de corrida ali no autódromo. Então, assim, o network é bater papo, é conversar, é gente.
É sentir o que as pessoas estão fazendo. Às vezes, um bate-papo com um cara ali, às vezes quem gosta de ir no restaurante, sair com a esposa, com os amigos, tomar uma cerveja, um vinho, alguma coisa. É naquele momento, é naquele bate-papo, nesse network, que ele é muito importante para a advocacia. Ser interessante sem ser interesseiro, claro, né? Porque não adianta, às vezes, você querer usar da estratégia de se aproximar de pessoas XYZ, GPT, o que você quiser, sem ser genuíno. Sem ser autêntico, claro. Né? Que adianta, às vezes, que você gosta de futebol, eu não tenho nada contra, mas não admiro futebol. Você vai bater papo comigo, eu vou até você, no seu círculo com teus amigos, ver jogo do Flamengo, ver jogo do Corinthians, do Palmeiras, e vou lá pra quê? Vai ficar na cara, eu quero fazer negócio. É a mesma coisa chegar, doutor Cláudio, vamos apreciar um charuto, vamos apreciar... XYZ, não vai. Então tem que ser genuíno, tem que ser autêntico. Até porque você fica um peixe fora d'água, né? Não vai saber dialogar, bater papo, até porque o network ele surge justamente das conversas comuns. O network ele não começa de um bate-papo de negócio, ele começa de um bate-papo informal. Exatamente. Exatamente. E vamos trazer agora para cá, fazer um bate-bola rápido. E como que a gente vai fazer um networking para aquele advogado que trabalha com rural? Claro, o trabalhador ele está em todas as áreas. A gente tem cliente engenheiro, médico, dentista... radiologista, enfermeiro e rural e BPC. Como que você vai fazer um networking aí com uma pessoa que às vezes não sabe nem escrever numa caneta, que é um rural? Dá alguns insights aí que você é bom de network. Você aprendeu um pouquinho comigo e desenvolveu muito melhor. Claro. Então, doutor André, no momento do networking ou do atendimento, o que a gente busca fazer? O principal, tem um termo em francês que chama rapport, né, que é sentir a dor do cliente, que é se colocar no lugar do outro. Nada mais é do que você entender de que forma aquele cliente pensa. Ou o cliente, ou às vezes um advogado, ou outro tipo de colaborador, enfim. No momento que você vai estabelecer conexões com aquela pessoa, você tem que saber como ela pensa, de que modo ela age, a forma de falar, da forma de se vestir. Então, às vezes, por exemplo, com o rural, você deu um exemplo, eu sei que é uma pessoa de linguajar mais simples, uma pessoa que é forjada geralmente no trabalho, né, na dor, na luta ali do dia a dia, de sol a sol. Então, falar o mais simples possível, ser o mais direto possível, principalmente o mais verdadeiro possível, não vender sonho, vender a realidade. Falar, olha, o que eu tenho para lhe entregar é isso. Principalmente, doutor André, é o que eu sempre falo aqui no nosso escritório, no momento de um fechamento de um contrato ou de um atendimento, é alinhar as expectativas do cliente com o que nós temos para oferecer. Se a gente entregar ao cliente o que ele tinha de expectativa e se a gente prometeu para ele aquilo, ele vai ser o cliente mais satisfeito do mundo. É o cliente que vai passar o nosso serviço para outros. É o cliente que vai nos indicar, é o que vai fazer o member get member, né? Como a gente já costuma falar. Então é ele que vai passar para outros. Ele que vai trazer o outro. O outro cliente, claro. Então, essa é a importância. Então, é você se colocar no lugar do outro. Entender, sempre dar um passo à frente. Sempre estar ali pensando além. O que esse cliente vai falar agora? O que ele pensa, de como ele age, como ele se veste. E sempre estar ali estabelecendo conexões e relações, mesmo à distância. Isso é totalmente possível. É totalmente possível e no físico também é possível, principalmente no físico. A gente, por exemplo, pode ir numa feira, ter o hábito de, às vezes, de comer o pastel numa feira, encontrar clientes nossos, pessoas que a gente aposentou, e aquela pessoa nos indicar outra, olha aqui, esse aqui foi o doutor que me aposentou e tal, né? Ele trabalha com o doutor André, ou esse aqui é o doutor André e tal. E você também, e sem o interesse. Sem o interesse... Claro. De que às vezes aquele trabalhador rural, ele tem uma quitanda, ele tem um lugar ali, um comérciozinho ali, uma quitandinha, uma barraca na feira. Sim. Vai lá comprar dele, na mão dele. Vai saber o produto que ele faz, porque ele vai chegar na hora de uma audiência e falar, eu produzo isso e aquilo. Então compre, experimente aquilo. Esse é o melhor networking que você pode fazer, que você está valorizando também o trabalho dele. Além de tudo, você está gerando mais dignidade. Isso tem que ser natural. Claro que existem estratégias para isso, existem técnicas, existem, mas você tem que aplicar essas técnicas com o seu coração, genuíno. É como a gente estava falando, doutor André, sempre volta àquela pessoas, a tratar de pessoas, e nada mais é do que aprimorar isso, melhorar isso, ser quem você é e potencializar isso. Doutor Cláudio, marketing jurídico. Vamos lá. E o gerenciamento de clientes. Vamos lá. Fala sobre o marketing jurídico aqui. Vamos lá. Eu sou o claro. coordenador do marketing, mas fala a importância do marketing para o departamento comercial, que o Dr. Cláudio é o advogado, fechador do escritório e diretor, né?
fala a importância do marketing jurídico para que você feche um contrato, para que passe pelo nosso departamento comercial das nossas SDRs e tudo mais. Doutor André, eu acredito que para resumir, né, acho que não tem nada melhor do que dizer o seguinte. Você que advoga na área, né, qualquer área que seja, né, e você quer prospectar clientes pelo mundo digital, quer conseguir clientes pelo mundo digital. Sem o marketing, você não vai conseguir. Então, o primeiro ponto é esse. Sem o marketing, não vai chegar ao seu cliente. Então, é como se você, fazendo uma comparação com o escritório físico, é como se você não tivesse um ponto, é como se você não tivesse um nome, é como se você não tivesse um local para receber seus clientes. Então, o marketing é a porta de entrada, é quem bombeia sangue para o escritório. Então, se o marketing não funciona bem, e se o marketing não andar alinhado com o comercial, não vai funcionar. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o marketing ele leva a informação para os clientes, porque como a gente disse, né, muitas pessoas às vezes não têm um conhecimento de certos tipos de benefício ou de vantagens que ele possa ter direito, né, aos seus direitos, né, propriamente ditos. Então, o marketing ele também tem a função de informar, de levar aos clientes a informação, né, importante e valiosa. E para nós, trazer para dentro do escritório esses clientes para que a gente possa ajudá-los de alguma maneira, levar soluções jurídicas, levar prosperidade, levar dignidade para os nossos clientes, que esse é o nosso lema. Então, dentro do escritório, hoje, atualmente no nosso escritório, se o marketing parar, deixar de funcionar, se o doutor André cismar da mão, falar, olha, não tem mais marketing no escritório, deixa eu desistir, a gente simplesmente para de bombear sangue, né? A gente para de funcionar. Praticamente hoje a gente é híbrido, mas, né, o nosso digital vai parar. Não vou conseguir mais ter clientes para atender e fechar contratos, porque o marketing não vai estar funcionando. Fechar mais de 100 contratos todo mês não é para qualquer um. Não. E se não tiver um marketing forte, liderado por você com maestria, né, que você é muito melhor do que... marketing também tem mais claro, pessoas, né? Mas você encabeçando, né, direcionando, sentindo dentro do escritório, que isso é muito importante também, gente. Às vezes, né, a gente vê colegas advogados, né, de outras áreas ou de outras cidades, outros estados, que acham que é só contratar uma equipe de marketing, como você citou aqui. Tem uma equipe de marketing por trás. Tem. Mas, cara, se você advogado não tiver engajado, se o advogado, se a cabeça, se não tiver um direcionador para fazer a conexão entre o comercial, entre o jurídico, entre o departamento administrativo, entre o financeiro, que é importante no marketing, sim, né, e o marketing propriamente dito, não vai funcionar, não adianta. Porque você pode colocar R$1 milhão de reais, todos os recursos são limitados, e você não tiver um departamento comercial, não tiver uma estratégia de anúncio, aí eu já estou falando já da minha área de atuação hoje, né? A gente não tiver uma estratégia para quem a gente vai entregar aquele anúncio, aquele criativo nosso no Instagram, no Google Ads, né? Aquele conteúdo que a gente está levando, se não tiver uma estratégia, não vou trazer gente que possa ser nosso cliente. Claro. Né? Porque eu faço marketing e faço parte do comercial, me reúno toda semana com o comercial, toda segunda-feira, com o comercial para ver o que está dando certo, o que está dando errado. Né? E eu também acabei treinando vocês como fechadores, a gente vai chegar aqui nessas habilidades e vocês, cresceram demais. Né? E o que acontece? Se não tiver essa conexão, não tiver pessoas... Porque a gente consegue colocar para falar com a gente todos os dias mais 100 pessoas. Muito mais. Não são todos que têm direito. Então a gente precisa ter uma equipe grande, você não tem condições humanas de fazer isso. Então não adianta você contratar, você jovem advogado, contratar só uma empresa de marketing. Pense grande, comece pequeno, mas comece um passo de cada vez. Sim. Daí todos os recursos são limitados. Tem estratégia, você vai precisar de uma equipe. Sempre vai precisar de uma equipe, nunca sozinho. E aí, como você sempre fala, né, doutor André? Nada grande se constrói sozinho. Acho que você fala isso quase todo dia, né? Nada grande se constrói só. É um jargão que eu uso bastante, que eu me inspiro em grandes pessoas. Sobre gerenciamento também, né, de dados, de pessoas e dados. Então, o gerenciamento de pessoas, sem dúvida nenhuma, também é outro pilar, é outro mindset que a gente tem para trazer aqui. É uma informação muito relevante. Porque, mesmo tratando de pessoas, às vezes, doutor André, hoje a gente sabe que é uma realidade home office, nosso escritório hoje ainda é híbrido, né? Nós temos pessoas, né, presenciais, estamos migrando para o home office também, né? A gente está se adaptando a isso. Né? Mas existem escritórios que são 100% digitais, que não existem mais sede, que fecharam as portas, né? A gente tem inúmeros exemplos aí, e que eles precisam também gerenciar pessoas à distância. Né? Gerenciar pessoas não tem nada a ver com contrato diário. Gerenciar pessoas tem a ver com valorização do profissional, resultado, métricas, né?
principalmente no bom tratar, no bom diálogo, na boa conversa, no treinamento, que não adianta você, advogado, jovem advogado que vai formar a sua equipe, achar que você vai colocar a sua equipe para trabalhar e você vai ficar dormindo o dia inteiro em casa, que você não vai no escritório. Aqui isso aqui não funciona muito bem dessa forma, não. Se você está pensando nisso, eu acho melhor você repensar. E que, na verdade, é um trabalho duro, né? Como o doutor André fala, a disciplina come o talento no café da manhã. E não é só advocacia também, né? Claro. Toda profissão, ela exige dedicação, todo empreendedor que quer tomar risco, ele tem que estar ali no dia a dia, na lida, ou presente ou longe e tal. Sim. Porque assim, às vezes a gente vê muitos colegas nossos, né? E às vezes eles acham que são onipotentes e onipresentes, né? Eles estão em todos os lugares, estão em tudo, querem fazer tudo. Não, não é assim. A gente não consegue. O dia só tem 24 horas. Você tem que trabalhar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, estar com a sua família, tem que se alimentar, tem que ter tempo lazer para ler um livro. Então, não dá. Delegue. Mas esse não dá, eu ganho muito pouco ainda. Cara, veja a questão de gestão, veja marketing, bola estratégia, gerencie. Isso dá certo? Dá certo. Claro, vai ter custo? Vai ter custo. Mas é assim que funciona. É isso que a faculdade não ensina. Exatamente. A faculdade te ensina a passar no concurso da ordem, tá tudo bem. É ponto de partida para ser um excelente profissional. Esse é o básico. Essa advocacia do passado, ela já acabou. Ela já passou. Ela já foi. Ela não vai existir mais. Ela ainda existe, mas ela tem um prazo de validade. Então você que está fazendo direito, não se desiluda. O direito é um campo fértil, é um mar azul. Basta você se posicionar e saber onde você quer chegar e pagar o preço de ser um empreendedor, de tomar risco na advocacia. Se você não tem esse perfil, tá ótimo. Precisamos de servidores públicos qualificados, como juízes, promotores, auditores fiscais. São necessários para que nossa engrenagem funcione, para o nosso sistema judiciário funcionar. E tá tudo ótimo. Não é isso, doutor Cláudio? Sem dúvida nenhuma. E também, doutor André, já continuando tratando sobre essa questão de gerenciamento de pessoas, hoje, né, se tratando de um empreendedor, né, que busca a tecnologia, que eu acho que é o caminho, como eu disse no início, eu acho que não tem como mais tratar essas coisas como coisas diferentes, elas caminham juntos. Existem inúmeras ferramentas de gerenciamento de pessoas, de alinhamento de dados, de reuniões online, como por exemplo, como eu falei no início, a gente tem hoje um sistema de software jurídico, né, que é a DVBox, que a gente usa, que é excelente, né, que a gente consegue... Edu, só um parênteses aqui, esse é já um merchan, tá? Depois você pode dar um desconto na mensalidade, mas vem cá, é um grande sistema, ótimo sistema. Nosso escritório teve um crescimento exponencial por conta do ADVBox. Se você, que é advogado, desde o jovem, não precisa ser um gestor gigante, um grande escritório com 18 funcionários, 18 colaboradores, não sei quantos advogados, grande como o nosso, tá? Pode começar pequeno, ele te dá informações. Se você é um gestor e quer crescer, você precisa tomar atitudes baseadas em números. E esse sistema, a DVBox, eu assino embaixo. Dr. Cláudio também assina? Com toda certeza. O escritório não funciona. Você unifica tudo dentro de um sistema. Desde gerenciamento de tarefas, gestão BI, produtividade, CRM, intimações, que você é preocupado, advogado, com intimações, um CRM, que às vezes muitos colegas não entendem, mas irão entender que teremos ainda, chegaremos no marketing, tá? A DVBox. Um abraço, Edu, o gênio do sistema da advocacia. Mudou nossa vida Mudou nossa direito vida. Digital. Vamos lá, maravilhoso. Eu estava falando da gestão. Não, foi ótimo, era isso mesmo. Aqui do claro. E merece todos os elogios mesmo, porque é um software ótimo. Já experimentamos outros, né? Mas esse é o melhor que tem. E ele traz pra gente a possibilidade de gerir pessoas, gerenciar pessoas. Como eu disse, às vezes pessoas que trabalham em home office, pessoas que estão em outros lugares que podem ser perfeitamente gerenciáveis. Então, cuidar de pessoas, doutor André, hoje não é mais só, como eu disse, bater papo, chama na sala e conversar, ou ir na sala do colega, do colaborador e conversar. Hoje também é gerir números, né? Que a gente sabe da importância de que um empreendedor, para qualquer empresa, precisa de números para tomar decisões. Nada melhor do que tomar uma decisão baseada em números. Existem pessoas de vários perfis hoje, né? Existem pessoas que gostam de trabalhar noturno, tem gente que gosta de trabalhar em período da tarde,
E o sistema DVBox ele te permite isso, e hoje a gente pode ter pessoas, né, como a gente tem aqui no escritório, pessoas que moram em outros estados, um mora no sul, o outro mora em Minas, e temos gente de tudo quanto é lugar, e conseguimos gerenciar por conta desse sistema, pessoas e clientes. A gente consegue fazer tudo isso, não é mesmo, doutor Cláudio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E as habilidades do Dr. Cláudio, as habilidades técnicas de hoje, não a de peticionar, né, a de hoje como um advogado fechador, né, que começou um menino no escritório, foi passando por todos os departamentos, sentiu todas as dores, teve todas as responsabilidades e se tornou o advogado fechador, um dos cargos mais importantes dentro de uma empresa, que é o executivo de vendas, vamos dizer assim, o advogado closer, o advogado fechador. Como é a rotina, quais são as habilidades técnicas e como diretor também, que é gerir pessoas. Claro. Você acaba acumulando funções dentro do escritório aí no André Besquisa Advogados. Descreva pra gente suas habilidades técnicas, traga aqui pra gente alguns insights, algumas coisas nesse sentido aí. Então, doutor André, tratando sobre essas habilidades de fechamento de contrato, como você citou aí, me elogiou, fiquei até perplexo, né, com os elogios, né, obrigado, agradeço, né, e realmente a nossa rotina, falando primeiramente como fechador de contratos, nada mais do que viver do escritório. A minha rotina hoje, eu acordo e durmo pensando em fechar contratos, em trazer clientes para o nosso escritório, para a gente poder ter, né, a possibilidade de cada vez mais alavancar o nosso escritório. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Como é que a gente lida? Eu tenho uma parceira, né, Meire, que ela vai, acho que nos próximos podcasts, já estou dando até um spoiler aqui, né, doutor André? Comparecer também, bater um papo contigo. Acho que vai ser de extrema valia. Serão todos os entrevistados, todos os colaboradores serão entrevistados. Vai ser ótimo. Aqui no escritório, para vocês conhecerem e verem que nós somos reais, não estamos só no mundo digital. A gente vai trazer a rotina de cada um. E Meire foi que entrou com o Dr. Cláudio logo, né, naquela primeira, quando você contou aí da sua história, ela entrou como secretária, né, na época, e hoje ela é a diretora do comercial. Do comercial, sim. Então Meire, que é minha parceirona aí, a gente, todos os dias a gente senta juntos e define, traça algumas estratégias. Nós temos estratégias e metas, né, que é muito importante. Semanais, mensais, anuais, né, nós enquanto escritórios, é isso. Nós enquanto escritório, e todos os dias eu venho ao escritório já sabendo ali quais os atendimentos eu tenho para fazer. Então minha rotina se inicia, né, antes mesmo de chegar no escritório, utilizando a ferramenta que a gente já citou, que é a DVBox. Acesso ao meu sistema, vejo ali quantos atendimentos eu tenho no dia, quais são as funções, o que eu tenho que cumprir como diretor, o que eu tenho que cumprir como fechador de contrato, organizo a minha agenda e venho ao escritório presencialmente ou, né, em home office, né, no caso. Mas vindo presencialmente, atenda aos clientes que tem ali para fazer o atendimento de contrato, uso das habilidades que você, né, puxou o gancho aí, que como por exemplo, que é humanizar, atender clientes pela internet, gente, é muito importante a gente conseguir tratar daquela forma, daquela pessoa como um humano, que é aquilo que está por trás de uma tela. Assim como você está aí agora no seu celular, no seu smartphone ou na televisão assistindo, pense que o seu cliente é como você nesse momento. Ele está ali assistindo, ele está ali ouvindo e ele está ali prestando atenção, ele está buscando um direito, ele está confiando, essa é a palavra, esse é o mindset, confiando em alguém à distância. Como, por exemplo, a gente tem clientes, nosso escritório, a sede física é na Bahia, mas a gente tem clientes no Amapá, nós temos clientes em Brasília, nós temos clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, assim, imagina um cliente do Rio de Janeiro contratando um advogado que a relação é estritamente baseada na confiança. Contratando pela internet, né? Hoje, um mundo de golpistas em que a internet está cheia de pessoas que cometem golpes. Cheia de objeções, as pessoas não confiam. Você vende o produto mais difícil que é a confiança, sem dúvida. Então, você enquanto advogado fechador do seu escritório, ou se você for o único advogado do seu escritório, tudo bem também, na função de fechador, quando você for fazer essa atribuição, você deve, né? Isso é um ponto de partida, se relacionar, se conectar com o cliente. E isso, como eu disse, você vai ver na prática que é perfeitamente possível. Usar de técnicas como empatia, como, né, aqui vai um mindset fenomenal, gatilhos, né, gatilhos de venda, que essa já é um bate-papo, parece até já de vendedor, de empreendedor, e é isso mesmo, né? E essa é a ideia nossa, né? A gente vende sim,
nós vendemos conhecimento, nós vendemos produtos, nós vendemos soluções jurídicas para os nossos clientes. Claro, esperança e prosperidade. Então, quando a gente está atendendo um cliente, eu tenho que rapidamente, né, me identificar. Eu tenho que rapidamente me conectar com ele, entender o que ele espera do meu serviço, o que ele espera do meu atendimento, o que ele espera do nosso escritório. Então, eu começo gerando valor, né, mostrando para ele todo o nosso conhecimento e quebrando aquele distanciamento que há normalmente pela internet, né? Quebrando qualquer objeção que ele possa ter, como distância, como desconfiança, como o Dr. André bem citou, né, como valor de honorários, né, isso pode vir também à tona no momento da chamada. Então, as suas habilidades elas têm que estar sempre, né, prontas, né, os seus conhecimentos têm que estar na mesa. Então, quando a gente vai vender, eu costumo dizer que você tem que abrir o seu leque e colocar sobre a mesa, porque qualquer situação pode acontecer naquele momento, principalmente em um relacionamento à distância. Então, nesses gatilhos que eu citei, vou citar alguns como, por exemplo, reciprocidade, como gatilho da urgência, gatilhos de escassez. Esses são conhecimentos que a gente pode, né, em outra oportunidade, vir aqui para debater, ou o Dr. André também, né, inclusive hoje, dá mentoria para outros colegas, você que esteja interessado, pode entrar em contato conosco, né, não tenho dúvida que você vai encontrar, né, na mentoria do Dr. André tudo que você precisa para ser né? Claro, eu sou um exemplo disso, né, exemplo vivo. Então, não tenho dúvida que o que você precisar aprender para sua advocacia prosperar com esse cara, você vai conseguir extrair, você vai conseguir prosperar. Então, é isso, doutor André. No bate-papo do atendimento, é mais ou menos isso, é usar essas atribuições como fechador. Doutor, né? Cláudio, você falou uma coisa muito interessante. Eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você compartilhasse com todos. Se aquele cliente, você não puder atender a esperança dele, a expectativa dele, o que você faz? Bom, no primeiro momento, se o cliente, às vezes ele traz uma dor que eu não posso solucionar, até porque a advocacia, como os colegas sabem, ou em qualquer ramo, doutor André, se o seu empreendimento não vai entregar a solução para aquele cliente, você tem que ser sincero, honesto e verdadeiro. Então, o primeiro ponto que eu faço é entender a dor dele. Eu não vou desprezá-lo simplesmente porque eu não tenho nada a oferecer. Eu vou entender, acolher, acho que essa é a palavra mais importante. Humanizar, né? Humanizar, ouvir aquele cliente e dizer para ele, olha, neste momento eu não tenho essa solução para você, mas eu posso conseguir com um parceiro, eu posso conseguir essa solução. Se você, por exemplo, se você não tem o direito agora, eu posso te orientar de como você vai adquirir o direito ali na frente, ou te dar uma informação para se você, por exemplo, não tem... Às vezes acontece muito, doutor André, os clientes chegam para nós pela internet, doutor, eu tenho já 30 anos de contribuição, sou mulher, completei 30 anos agora, mas eu já vou me aposentar, quero me aposentar. Nesse caso, né, dando um exemplo aqui fictício, né, a gente sabe que houve reforma da Previdência e não vem ao caso, mas se fosse qualquer outra situação, nesse momento eu não poderia conseguir aposentar essa cliente. Então seria uma expectativa que ela gerou e que eu não conseguiria entregar uma solução jurídica hoje para ela, mas eu posso fazer um contrato futuro com ela, eu posso fazer um planejamento previdenciário para ela, para que ela consiga saber com quanto, quando e qual o benefício ela vai adquirir, qual o direito que ela tem. Então, são um leque de opções. Então, não é porque você não tem a solução ao seu cliente naquele momento que você deve despachá-lo. Até porque, se o cliente, né, tratando aqui um pouquinho de marketing e do mundo digital, chegou ao seu escritório, foi porque de algum modo você investiu o seu tempo, você investiu o recurso, você investiu o conhecimento, e se ele chegou ao seu escritório, você não pode, de maneira nenhuma, vamos usar assim um linguajar, despachar. Você não pode deixá-lo de lado, você tem que acolher. Trazer ele para conhecer Claro. o seu trabalho, mostrar valor, as suas né? habilidades, mostrar valor, exatamente, você usou a palavra perfeita. E como diretor de escritório, como é que são aí a sua rotina, suas reuniões com os colegas, como é que você trata de feedback com eles, com as pessoas que estão lado e abaixo de você, dentro da hierarquia aí da empresa André Besquisa Advogados. Traz pra gente como que você trata. Claro que a gente já sabe que você vai tratar com humanização, que é uma característica, uma qualidade sua e faz parte da cultura do escritório. Então, traga pra gente aqui, para esse jovem advogado que está aí no meio da carreira, às vezes já está com alguns colaboradores também, como ele estava com essa dor, às vezes tem essa dor, que às vezes você vai precisar desligar um funcionário, às vezes você vai precisar fazer um puxão de orelha no colaborador, vai precisar treinar ele, pegar na mão para ensinar, como aconteceu várias vezes, como a gente fez, eu fiz, hoje você faz. Explica aqui pra gente
dá esse bate-papo, dá alguns insights. Pronto, vamos lá. Nas atribuições como diretor do escritório, né, no dia a dia, que é outro desafio que é proposto a mim e que eu busco todos os dias ali exercer com o meu máximo, com a minha máxima atenção, com o meu máximo conhecimento que eu consegui adquirir, né, pegando, claro, sempre o Dr. André como referência. Bom, enquanto diretor do escritório, eu busco sempre tratar, né, como você falou, que é o ponto de partida ali, de pessoas, gerir, principalmente, às vezes, conflitos que existem, isso é normal, né, quando a gente fala de organização. Quando a gente fala de uma empresa, ela nada mais é que uma organização. Então, a organização, como a própria palavra já diz, ela existe uma estrutura lógica. Ela existe que a organização seja feita e a hierarquia, ela é precisa, ela é importante e ela é necessária. Então, quando você não tem um norte, quando você não tem uma estrutura hierárquica dentro da sua organização, você não sabe para onde aquele barco deve ir. Então, se o barco não tem um norte, se ele não rema para o mesmo lado, ele vai ficar parado. Então, não adianta você ter 200 colaboradores estarem 100 remando para um lado e 100 para o outro, vai ficar parado. Então, enquanto diretor, a ideia é fazer com que todos remem para o mesmo lado. Chegar em 200 colaboradores, cada um remando para um lado é difícil, né? Demais, difícil. demais. Com 2 já é difícil. Com 1, 2 já é difícil, imagine com 200. Então, assim, todos os dias, é isso que tem que ficar claro. Né? Quem é vitorioso lá no final, né? No fim da jornada, né? É quem suporta os fracassos. Né? Não é quem vence mais, é quem suporta o fracasso. É uma maratona, né, Cláudio? Claro. Não é prova de 100 metros. Claro, é uma 100 maratona. metros, claro, nada, tem os méritos, os grandes atletas e tal. Mas, meu, é uma maratona. É uma maratona. É dia a dia. É a disciplina, né? A disciplina. Constância. Constância. Disciplina come o talento no café da manhã. Todo mundo acha hoje que o Cristiano Ronaldo, eu que não entendo muito de futebol, é um talento. Não, talento é Messi. Sim. Disciplina é Cristiano Ronaldo. Exatamente. Né? Então, assim, estamos fazendo um comparativo. Claro, aqui, ótimo comparativo. Que eu acho que é um comparativo que é feliz. Né? Veja, às vezes nós aqui nós não temos, aqui no escritório, até faz parte da nossa cultura, não ser filho de juiz, de promotor, de pessoas que começam de cima, né? Faz parte da nossa cultura aquela pessoa que quer vencer. Sim, eu sou filho de faxineira, meu pai era sapateiro, depois passou num concurso, né? Funcionário público de São Paulo aposentado, policial, ganha muito pouco. Você também, filho de comerciante, de professora, para quem acha que professora aqui na Bahia ganha muito, não ganha, principalmente municipal. Temos gente aqui do nosso escritório que, filho de consultor pedreiro, lavrador, de faxineira, de lavrador. Nossa, temos gente, tudo quanto a gente, mas as pessoas têm aquilo, a vontade de vencer. Né? Alguém em comum, né? Algo em comum. Que é a vontade de vencer. É isso que faz diferença. É isso que faz. E é isso que a gente busca no dia a dia, doutor André, fazer o diretor, né? A função do diretor é lembrar todos os dias aos colaboradores qual é a cultura do escritório e como é que elas devem agir, né? No dia a dia, principalmente quando a figura do CEO, por exemplo, não está presente, ou quando a minha própria figura não está presente, é fazer com que o escritório funcione plenamente, mesmo, né, vamos dizer assim, sem alguém ali vistoriando, né? Saber que aquele colaborador, ele vai estar cumprindo com todas as suas funções, mesmo sem estar sendo vigiado, né? Que isso não é... Essa foi a mudança de chave que nós tivemos para aquele evento. Sem dúvida. Então... E ser diretor naquele escritório, para mim, é isso. Hoje, né, a gente tem uma equipe maravilhosa, e eu posso dizer isso, né, com tranquilidade, porque os nossos advogados, os nossos estagiários, o nosso pessoal do departamento administrativo, o pessoal do atendimento, do comercial, do marketing, por aí vai, também. Do judicial, são pessoas que, como você disse, a gente pensou a dedo, né? A gente foi ali pegar pessoas que realmente tinham a nossa cultura. Então, eu, enquanto diretor, né, alinhar essas ideias, né, e fazer com que essas pessoas caminhem para o mesmo lado, como eu falei. Só para ficar claro aqui, a todos aqui nos assistem e estão conhecendo o nosso escritório agora, as vísceras do nosso escritório, estão dissecando, todos os responsáveis de departamentos do escritório foram estagiários que eu tive o privilégio e hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu peguei na mão deles e ensinei. E quando eu ensinei, na verdade, eu estava aprendendo. Eu achava que eu estava ensinando, aprendendo. Porque eu estava dando... E quando a gente quer centralizar, a gente acha que a gente é o melhor em tudo. Isso é o ego. A gente não pode deixar que o ego nos domine. E quando eu fui ensinar, eu vi que eu estava mais aprendendo. E eu estava dando uma oportunidade àquela pessoa ser melhor do que eu
aquela coisa, nisso e naquilo. Como peguei na mão de Cláudio para ensinar ele a fazer petição, isso, aquilo que eu fazia de tudo também. Depois, o meu forte, eu vi que eu era vendas, fechar contrato. O Cláudio é o cara. Doutora Luana, doutora Regiane, cada um no seu departamento. Ensinei eles e eles são 1000 vezes melhor do que eu. E eles são uma máquina. Então, são pessoas, todos com cursos pós-graduação, todos altamente treinados e fazem aquilo com coração e com muita especialidade. Então, eu também comungo da mesma ideia, falo que a gente tem uma equipe, tem líderes que nós ensinamos e aprendemos junto, na verdade. Não é isso, doutor Cláudio? Sem dúvida nenhuma. E claro, além disso tudo que a gente debateu aqui, o diretor ele tem também por obrigação, às vezes dar o puxão de orelha, porque às vezes acontece, corrigir. Reunião 1 a 1, reunião 1 a 1, né? Que é 1 a 1 que a gente fala, métricas, estudar, né? Trazer ao escritório novas possibilidades, como aconteceu, eu nem era diretor na época, mas como o doutor André falou sobre a digitalização do escritório, quando eu falei, doutor André, por que a gente não faz assim? Vamos digitalizar o escritório, vamos acabar com o arquivo. Empreender dentro do próprio escritório. Empreender, trazer novas ideias para que a gente fortaleça o nosso negócio e crie novos negócios, porque a advocacia é um negócio, né? E ela tem que ser valorizada, por isso também, além de tudo que a gente falou. Porque problemas vão acontecer sempre, né, doutor Cláudio? Claro. A gente hoje, se você não está resolvendo um problema, né? Só que um paralelo. Se você não está resolvendo um problema, você não está subindo na escada. Você não está conseguindo galgar degraus. Sim. Entendeu? Então, assim, veja. Cada dia vai ter um problema novo. E empreender é isso. Você exercer uma direção, ser um CEO. Às vezes, hoje a gente tem uma dor X, amanhã uma Y, a gente já teve uma outra, a gente teve outros pensamentos. E isso faz parte, isso também faz parte do diretor, do chefe de cada departamento e do colaborador, porque o colaborador, o que está ali no chão do dia a dia, o que está fazendo uma petição administrativa, o que está protocolando um pedido no INSS, ele sabe as dificuldades que tem. Claro. E isso é a função, doutor Cláudio, ouvir o CEO, ouvir também o que todos os líderes têm e tomar uma decisão, baseada em números, baseada em concreto, em algo concreto. Não assim em achismo. Se você for em achismo, pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito maior. Muito maior, claro. Tomar decisões, como a gente já falou, baseada em números, em estratégias, né? E em um norte, em um caminho a seguir é muito mais fácil. Né? Tomar decisão nunca é algo fácil. Né? A gente acaba que a gente acostuma, né, doutor André? A gente toma decisões todos os dias aqui no escritório. Mas tomar decisão não é fácil. Desligar um colaborador não é fácil. Né? Então, se você não estiver preparado para isso e não estiver baseado nos números, se você não mostrar para aquele colaborador, olha, eu estou te desligando por isso, isso e isso, porque você não rendeu nesse mês, porque nessa outra métrica você não alcançou, porque nós estabelecemos essa meta e você não cumpriu, porque essas funções que foram delegadas por algum motivo ou por outro não estão sendo cumpridas com qualidade, e mostrar aquele colaborador que, infelizmente, ele, mesmo que houveram várias tentativas, não serve mais para a sua organização. Então, quando você toma uma decisão baseada em números, ela dói muito menos. É uma decisão muito mais acertada. E sua chance de erro diminui muito. Com certeza. Tudo que é bom dura pouco, caminhando para o final, né? A gente passou aqui já há algum tempo, estamos quase a 1h20 já. Sim. 1h30 de bate-papo. Passou muito rápido. Para mim é como se fosse uma mentoria também. A gente vê hoje uma perspectiva totalmente diferente. Eu ouvindo você falar de uma história que nós construímos do escritório, eu construí antes e você também entrou e foi um dos pilares para essa evolução. Foi uma mentoria aqui para mim. Eu queria assim, última pergunta aqui, qual é o conselho que você dá para o jovem advogado de início de carreira que desejam ter uma trajetória de sucesso, porque embora seja um jovem advogado, tenho certeza que pessoas que se formaram junto com você, colegas que se formaram com você, não têm o sucesso que você tem. Não foi só a oportunidade do André Besquiza Advogados, foi uma oportunidade que você conquistou e merece ter conquistado e vai assumir a cadeira do CEO um dia, espero que sim. Assumir a minha cadeira de CEO, mas irá assumir, porque você tem o perfil e tem muito ainda que se desenvolver, né? Dá esses insights, essa trajetória aí, o que você
pode dar de insight para esses jovens e falar das habilidades, de você ter coragem, perseverança, resiliência, buscar essas oportunidades. Traz aí pra gente, dá esse conselho para esse pessoal novo, que às vezes está desestimulado, que às vezes não ouve isso nos bancos da academia, da faculdade, porque aquele professor, aquele colega optou por ser um mestre que está ali dando aula e tal, talvez nem vivenciou esse lado ou teve uma experiência amarga e ele compartilha aquilo que ele viveu. Sim. Então traga a sua. Vamos lá. Como você falou, já estamos caminhando por fim, passou rápido demais, o bate-papo foi muito, muito gostoso. E assim, falar da advocacia jovem, do jovem advogado, eu tenho propriedade para falar porque tem um lugar de fala, né? Sou um jovem advogado, como eu disse, tenho 25 anos, né? Sou um advogado que, como eu disse, me forjei aqui no escritório, né? Me forjei do conhecimento que o Dr. André passou para nós, né? Enquanto no direito previdenciário, e depois caminhamos para o conhecimento relacionado ao empreendedorismo, a advocacia digital, tudo isso que a gente falou aqui. Então, você jovem advogado, em primeiro lugar, antes de mais nada, não desista. Esse é o primeiro ponto. Se o professor disse que a advocacia está saturada, se o seu vizinho falou que você fez direito porque não tinha outra coisa, porque era mais fácil, ou se a sua faculdade não era das melhores, né, se não é a faculdade mais renomada do mundo, não desista. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, tenha perseverança e principalmente disciplina. Como o Dr. André falou, guarde essa frase no seu coração. A disciplina come o talento no café da manhã. Se você for um talentoso, disciplinado, você será imbatível, cara. Agora, se você não tiver todo o talento do mundo, se você for disciplinado, você vai chegar onde você quer. E é isso que importa. Então, no direito, na advocacia ou no empreendedorismo, em qualquer área que seja, a disciplina é um pilar. E no nosso escritório, ela é a cultura. Ela está juntamente com outros insights que a gente deu aqui, ela é um dos pilares da cultura do nosso escritório, é a disciplina. Além disso, como o Dr. André já falou, às vezes o que a gente tem de conhecimento técnico, né, e é importante que tenha, é ponto de partida. Então, você ser um bom processualista, você ser ter uma boa oratória, cara, isso é obrigação do advogado. O advogado já tem que sair da faculdade com a carteira da OAB na mão, sabendo disso. Então, essa é a sua obrigação. Você tem que ir além. Então, esse é outro insight. Vá além, sempre além. Saia do básico, saia da mesmice, né? Não fique pensando que a advocacia é só vir ao escritório, sentar na sua cadeira bonitinho, no ar-condicionado, né? Esperar o cliente bater na porta, que não é. Isso não vai acontecer, né? Pode chegar um cliente ou outro, ok, e tomara que chegue, mas você tem que correr atrás, né? Prospecte clientes, vá para o mundo digital, corra atrás, estude. Ninguém nasceu sabendo. O Dr. André também não sabia nada sobre marketing há um tempo atrás, alguns anos atrás. Eu não sabia como fazer uma petição de alvará. Justamente, há alguns anos atrás. Eu não sabia o que era direito previdenciário quando entrei no escritório e aceitei mesmo assim, né? Poderia ser até me chamar de louco. Falar, como é que você entrou para um escritório de advocacia se eu não sabia nem o que era um auxílio-doença? Sim, mas eu acreditei, eu estudei, eu lutei e eu tive, né, ao lado, né, em alguns momentos, como eu falei, já é meu pai, é meu mestre, é meu irmão, meu amigo, o Dr. André, que me deu o caminho, mas eu nunca me acomodei com isso. Eu fui além. Apesar dele já ter me explicado, me ensinado tudo que eu precisava, eu todos os dias vou além, todos os dias ele sabe, a gente bate papo sobre empreendedorismo, ser empreendedor 4.0, né, que a gente, Dr. André, tá aí nessa caminhada de cada vez mais. Não só eu, vocês também, né? Claro. Nessa caminhada, né, do empreendedorismo, e a gente está passando um pouquinho disso aqui, então vá além, busque conhecimento. Hoje, essa tela que você está olhando aí, ele é um mar azul. Então, o celular, o tablet, o computador, ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E na advocacia não é diferente. Então, se você acreditar, ter disciplina, ter a técnica, que é o ponto de partida, e ter coragem, meu amigo, você vai prosperar na advocacia, principalmente no mundo digital. Basta ter coragem, disciplina. Coragem é a primeira das qualidades. Sem ela, você não tem mais nenhuma. Disciplina, resiliência, disciplina para você conseguir executar tudo. Claro. Você ter planejamento para você saber onde você quer chegar, né? Se você quer faturar XYZ, você quer ser reconhecido na cidade, você quer ser reconhecido regional. E resiliência, porque se planejar tudo e ter essas outras habilidades, cara, às vezes vai acontecer errado, Sim. como aconteceu comigo.
teve muitos altos e Sim. baixos, acontecem imprevistos na vida da gente, e você tem que ter resiliência de começar de novo, de saber voltar naquele mesmo estágio que você estava e com entusiasmo, sempre com muito entusiasmo. Porque se você perder entusiasmo, você vai perder a vida, tudo, não é isso, perde doutor? tudo, sem dúvida Você vai nenhuma. acabar perdendo até a paixão de estar Claro, vivo. e eu acho que assim, doutor André, o último insight que eu posso trazer para juntar isso tudo, todas essas qualidades que você tem que ter, essas atribuições, tenha meta. Essa é a palavra. Então, tenha disciplina, tenha a sabedoria, tenha a resiliência, tenha a coragem, mas tenha meta. Saiba onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar Exato. serve. E isso não é o que a gente está propondo aqui hoje. É para você chegar a um lugar onde você quer. Então, se sua meta é ser o maior escritório de advocacia do Brasil, vá atrás, tenha Só que coragem. construa meta de pequeno, Claro. médio e longo prazo. Claro. Porque não adianta você querer, eu quero ser o melhor do Brasil hoje e amanhã você chegar, você não vai dormir e acordar sendo o melhor do Brasil. Como, por exemplo, o nosso escritório, né, como a gente está falando um pouquinho, abrindo nossas portas, né, para os nossos telespectadores, com a nossa meta anual, né, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, hoje é a nossa meta mensal. Né? Então, a quantidade de clientes novos que a gente trazia por ano é o que a gente traz por mês hoje. Então, a nossa meta naquela época foi importante no momento que a gente alcançou. Então, a meta ela tem que ser, como eu disse, o norte. Né? Ela tem que ser aquilo que você vai buscar todos os dias na sua vida, no seu escritório ou no seu negócio. Tenha meta, porque quando você tem um objetivo, um destino para chegar, você só vai parar quando chegar lá. E nunca pare de sonhar, Claro, né? Pra você chegar lá, você vai ter outro sonho. Claro. Porque você acabou de falar, a nossa meta era ter X por ano, nós fazemos por mês e não paramos de sonhar. E logo, logo vai ser por semana. Com certeza, com certeza vai ser por semana. Mas, chegando ao final, Dr. Cláudio, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, de você ter compartilhado a sua experiência, aberto o coração aqui e ter trazido muito das vivências nossas aqui em nosso escritório, que você é uma das pessoas importantíssimas e que contribuiu demais para esse crescimento aqui, né? Para esse crescimento eu até me emociono de verdade, tá? Não aconteceria nada disso se não tivesse você, não tivesse outros colaboradores que terão a oportunidade de falar nesse microfone. E agradeço mesmo você ter compartilhado essa experiência e também me sinto honrado de ter lhe passado um pouco dessa experiência, Muito. você desenvolvido a sua, ter sido seu mentor e às vezes você também ter sido o meu também, né? Você sabe de tudo isso e não preciso reforçar mais. E você falou muito legal da importância desse intraempreendedorismo dentro de uma instituição, de uma empresa que você não é o dono, Sim. vamos dizer assim, né? Vamos ser o português claro. Sim. Eu fiz isso por alguns anos e não fui reconhecido, não me entenderam dessa forma, mas eu não perdi o meu espírito de líder, mas também não tinha o conhecimento, muito menos a maturidade que eu tenho hoje. Foi importante para mim e em você tem isso e tem uma maturidade absurda, é isso que te trouxe até aqui. E vamos convidar aqui os nossos ouvintes para o próximo episódio, né? Para eles também deixarem aí seus comentários, curtirem a nossa página, seguirem aí o nosso YouTube, tá? Colocar o sininho para quando a gente tiver mais conteúdo, que a gente não vai fazer só conteúdo, a gente não só faz conteúdo desses assim mais densos, mais compridos, né? Trazendo também para advogados, para que você conheça Claro. a nossa família André Besquisa Advogados, tá? A gente posta, você vai ter ciência ali, você vai saber que a gente postou e vai curtir nosso vídeo e também compartilhar com pessoas, com colegas, para levar informação, porque a nossa proposta é exatamente essa aqui, tá? Teremos vários episódios, vários podcasts desse também, que também vai ter na plataforma do Spotify, tá? Vai ser um podcast no YouTube e no Spotify. Sim. Né? Vai ser você vai poder ouvir tanto quanto ver esses dois modelos aqui, né? Vamos dizer a verdade, né? Claro. Dr. Cláudio Boa Pinta, jovem, eu já tô quase 40, mas ainda sou jovem, né? Então vocês vão poder ter o privilégio de ver esses dois artistas de Hollywood, estão perdendo da gente aqui, viu? E
compartilhar, como eu já disse, o próximo episódio nosso. Vamos deixar fazer um suspense aqui. Sim. Né? Temos mais um colaborador do escritório que vai trazer... E vai ser melhor ainda o bate-papo. Vai ser mais um departamento aqui, com certeza vai trazer mais experiência aqui pra gente também, tá? Vou deixar a palavra para o Dr. Cláudio fazer as considerações finais e depois nós caminhamos pro fim mesmo. Claro. Doutor André, eu agradeço pelo convite, né? Saiba que a sua emoção é a minha também, você sabe disso, né? Eu sou eternamente grato pelo que você, enquanto Andrezão, né? Falar aqui com um amigo agora, fez na minha vida, né? O que você proporcionou, né? Para o meu crescimento pessoal e o que você faz todos os dias, não só por mim, mas por todos nós, né? Colaboradores do André Pesquisa Advogados, que a gente tem a honra de vestir essa camisa, né? Todos os dias levantar e vir para cá. É um orgulho muito grande, né? Eu sei quantas pessoas queriam estar no nosso lugar hoje, eu sei disso. E você ter confiado na gente para exercer essa missão, confiou a sua vida, né? Que esse escritório é a sua vida, a nós também. Então isso para nós é muito, muito gratificante. O seu sonho virou o nosso, né? O que a gente fala todos os dias. Agradecer principalmente aos nossos clientes que estão assistindo aqui, vocês aqui da nossa cidade, do nosso estado, ou vocês de outros estados. Quero dizer que são vocês o motivo do nosso trabalho, vocês que fazem, né, com que o pão chegue à nossa mesa, né? E a gente tem vocês que são nossos clientes sabem, eu digo, olha, para colocar o pão na nossa mesa, primeiramente eu tenho que colocar na sua, cliente. Então é isso que a gente faz mesmo, né? A gente agradece pela confiança de todos os dias, né? Sempre que precisar estaremos à disposição para poder lhe atender, lhe acolher e trazer alguma solução jurídica que venha, né, agregar de algum modo aí na vida dos nossos clientes. Né? É isso, acho que a gente encerrou aqui. Para você, jovem advogado, né, ou advogado, não desista, como eu disse, empreenda, levante e empreenda. Né? A advocacia está aí, o direito está aí, o empreendedorismo está aí, o mundo digital está aí. Se você está assistindo esse podcast, o primeiro passo você já deu, porque o celular, a tecnologia está na sua mão e o conhecimento você está buscando. Se você ficou até aqui, o primeiro passo você já deu, você já tem o primeiro requisito para dar certo e fazer seu escritório crescer e alavancar. Obrigado, doutor André. Se quiser entrar em contato conosco, vamos deixar aqui na descrição nosso WhatsApp. Quer tomar um café, conhecer nossa estrutura, claro. Marcar uma chamada, bater um papo, trocar alguns insights, estamos aqui para isso. Tamo junto, é só o começo e foguete não tem. Vamos nessa. Não é isso? Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.